Eu não esqueço de jeito nenhum como eu fiquei meio perplexo quando eu recebi um convite do meu amigo e crítico de cinema Marden Machado, do canal Cinemarden, para participar de um bloco do canal dele que se chama Meu Filme de Cabeceira. A ideia é debater um filme que o convidado revê constantemente, que já assistiu várias vezes e conhece de cabo a rabo. No meu caso, eu escolhi o serviço de entregas da Kiki, de Hayao Miyazaki. Mas assim que eu selecionei esse título, eu também percebi que fazia muitos anos que eu não via esse que era supostamente um filme de cabeceira meu. E aí eu notei que o mesmo se aplicava a vários dos outros filmes que eu reassistia o tempo inteiro. Foi assim que eu cheguei a uma conclusão que me trouxe um certo incômodo, que é a de que eu desaprendi a rever filmes. A maior parte do tempo eu tô assistindo títulos que são inéditos pra mim, seja com os lançamentos do momento ou com obras mais antigas que eu ainda não conferi. Mas revisitar filmes que eu já conheço pelo simples prazer de revisitá-los, isso não acontece mais. E eu suspeito que eu não seja o único, porque pode ser que alguns de vocês aí assistindo esse vídeo tenham reparado que o mesmo aconteceu com vocês. E isso me fez refletir demais, porque rever filmes foi algo que moldou o meu amor pelo cinema. Se eu sou tão apaixonado por essa arte, é em grande parte graças aos filmes que eu revi incontáveis vezes na infância, na adolescência, no começo da vida adulta. Então como foi que esse lado meu simplesmente morreu? Beleza, eu sei que esse não é o maior problema do mundo de forma alguma, mas é um assunto pelo qual eu tenho interesse e que vale a pena refletir. Porque ele pode revelar muito sobre como a gente se relaciona com os nossos filmes favoritos, como trabalhar profissionalmente falando de cinema afeta essa sua relação com os filmes, e como a era do streaming pode estar transformando a gente em espectadores mais ansiosos. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre os méritos de rever filmes e sobre como essa paixão pode acabar morrendo nos dias de hoje. Assim como vários de vocês, quando eu era criança eu tinha aqueles títulos seletos que eu assistia incansavelmente, às vezes até 3 vezes por dia, segundo os meus pais. No meu caso, o campeão era Bambi, da Disney, pelo qual eu era completamente obcecado. Mas tinha outros, como Space Jam e o filme dos Power Rangers. Por ter as fitas em VHS desses títulos, eu revia o tempo todo, passava muito tempo revendo e provavelmente torrando a paciência dos meus pais, que não deviam mais aguentar eu ver Bambi pela milésima vez. Depois, na adolescência, isso mudou um pouco. Essa é a etapa da vida que a gente quer criar uma identidade própria e mostrar para o mundo todo quem a gente é. E nessa, muitos de nós acabam desenvolvendo na adolescência uma certa obsessão cinematográfica por certos títulos que a gente quer transformar em traços de personalidades da gente. Para mim, esses filmes foram a trilogia de O Senhor dos Anéis, o primeiro Piratas do Caribe, os filmes de Hayao Miyazaki e a filmografia do grupo de humoristas britânicos Monty Python. Rever esses títulos não era só uma forma de eu me transportar para outras realidades, de me emocionar e me divertir, era também um jeito de eu me tornar um especialista nesses filmes. Virou uma questão de orgulho para mim decorar as falas, entender da mitologia, conhecer as histórias de bastidores. E nessa hora de criar uma identidade de fã, algo muito importante é a ideia do ritual. Foi assim, por exemplo, que eu desenvolvi a tradição anual de rever a trilogia de Senhor dos Anéis durante as férias de fim de ano da escola. Se eu não fizesse isso, eu sentiria que as minhas férias ficariam incompletas. Mas para além dessa questão de construir identidade, por que a gente gosta de rever filmes? Qual é a graça disso? As respostas são várias. É porque a gente se apega aos personagens e quer reencontrá-los como se fossem amizades da vida real. É porque tem cenas que nos causaram emoções fortes e a gente quer reviver esse sentimento, seja com aquela batalha que te deixou boquiaberto ou com aquela cena que te fez morrer de chorar. É porque a gente só quer chegar no final de um dia cansativo e sentir um certo conforto de rever algo familiar e que a gente sabe que é bom. Ou ainda porque a gente quer apresentar esses filmes para outras pessoas e se for para espalhar a palavra desses nossos títulos favoritos, a gente tá disposto a reassistir quantas vezes for necessário. Tudo isso explica porque vocês e porque eu gostamos de rever nossos filmes favoritos. Mas a partir de certo ponto, isso começou a dar uma desaparecida da minha vida. E eu suspeito que isso começou quando eu entrei na faculdade de comunicação. Por mais que eu fosse do jornalismo, eu podia pegar matérias de audiovisual como optativas e, então, pela primeira vez, eu comecei a me aprofundar nos estudos sobre filmes. E foi aí que eu comecei a expandir os meus horizontes ainda mais, descobrindo todo um universo de obras que são de épocas e de países diferentes. E quando eu vi isso tudo na minha frente começando na faculdade, a minha sensação imediata foi: eu conheço muito
pouco eu preciso desbravar mais. E ainda bem que eu passei por isso, porque foi algo que aumentou exponencialmente a minha paixão por filmes. Mas agora, lembrando desses dias, eu reparo como essa minha sede por conhecimento e por conhecer filmes inéditos pra mim teve um efeito colateral que eu não reparei na época. Uma mentalidade que dizia, pô, se eu tenho um universo de filmes pra conhecer, por que eu vou perder meu tempo revendo filmes que eu já conheço? E assim, pouco a pouco, foi sumindo a tradição anual de rever O Senhor dos Anéis, aquelas tardes de preguiça que eu revia O Castelo Animado para estar outra vez nesse universo de fantasia, ou então as noites em que eu só queria rir e colocava Em Busca do Cálice Sagrado pela milésima vez. E isso só se intensificou no fim da faculdade, quando eu decidi criar um canal sobre cinema no YouTube para ver se eu conseguia transformar isso no meu emprego. E quando isso começou a virar uma realidade, a minha relação com os filmes mudou ainda mais. Agora os filmes não eram só lazer e estudo, eles eram também o meu trabalho. E como a proposta do Entreplanos sempre foi abordar obras de todos os gêneros, de épocas diferentes, para fugir do óbvio, eu precisava mais do que nunca agora continuar vendo filmes que eram inéditos para mim. Se eu quisesse criar os vídeos que eu tinha em mente, eu precisava continuar explorando, vendo clássicos que eu ainda não tinha assistido, ficando ligado nos lançamentos para ver se eu identificava novas tendências. E nesse ímpeto, nessa gana de explorar mais, a ideia de rever filmes que eu já conhecia parecia cada vez mais uma distração, um desvio do meu caminho para me tornar o melhor crítico de cinema que eu poderia ser. E, de novo, ainda bem que eu tive essa mentalidade, eu não me arrependo, porque foi isso que me permitiu crescer cada vez mais como um profissional dessa área. Foi essa sede que me ensinou muito, que me apresentou alguns filmes que mudaram a minha vida nos últimos anos e que me permitiu chegar nesse ponto aqui, com 9 anos de Entreplanos, sem nunca faltar assunto para trazer um vídeo novo para vocês toda semana. Mas agora eu vejo também como essa ânsia me fez esquecer como rever filmes é uma das partes mais gostosas da nossa experiência com o cinema. E você não precisa ser um profissional que trabalha com cinema para sentir a mesma coisa. Até porque eu sinto que a era que a gente vive hoje não incentiva muito a gente a rever filmes. Lógico, eu não vou negar que hoje em dia é mais fácil do que nunca você rever os seus filmes favoritos. Durante décadas, a única forma de fazer isso era esperar o filme passar na TV. Depois veio a era do home video e isso facilitou muito as coisas, porque agora você podia alugar ou comprar os seus filmes favoritos para ter em casa. Mas agora nem desses objetos físicos a gente precisa, porque hoje em dia uma enorme parte desses filmes estão aí no streaming, então você precisa só apertar alguns botões e pronto, você já está revendo seu filme favorito. Por isso que esses serviços de streaming foram tão impressionantes quando eles estrearam. Era uma conveniência como a gente nunca tinha visto antes. Mas aí os streamings perceberam que não bastava ter no catálogo deles títulos de outras produtoras, de outros estúdios. Não, agora os streamings precisavam ter as suas próprias produções originais para manter algumas obras exclusivas ali e fazer o público ficar assinando o serviço para sempre. E assim todo grande streaming começou a ter os seus próprios títulos originais. E isso criou uma avalanche de lançamentos numa era em que o tamanho do catálogo era o que falava mais alto. Então agora você piscava e pronto, tinha 10 filmes e séries novas para você acompanhar, que são os títulos do momento, e aí você piscava e tinha mais 10. E quando você junta isso com as redes sociais, a situação fica ainda mais intensa. Porque agora você tá lá vendo seus amigos online comentando sobre vários filmes e seriados novos, com mais lançamentos sendo hypados do que você tem tempo hábil de ver. E aí fica aquele sentimento de ansiedade, Que se você quiser fazer parte do assunto, tá por dentro da tendência, você tem que dedicar o seu tempo livre para ver essas obras novas. E se for para fazer isso, quem é que tem tempo para ficar revendo aquele filme que você já viu 1000 vezes? E no micro-universo da cinefilia, então, nem se fala. Quando a galera entra nessas comunidades online, começam a seguir e a ser seguidos por outros cinéfilos, muitos sentem uma vontade de demonstrar serviço, digamos assim. É como comentou o Felipe Leão numa live no canal dele sobre isso. Muitos cinéfilos hoje em dia encontram nas redes sociais uma oportunidade de performar a sua cinefilia de forma pública, o que é compreensível. Em teoria, é isso que eu faço aqui com o canal. Mas se a gente não tomar muito cuidado, pode nascer daí uma ansiedade. Seja para ver os lançamentos do momento e ter uma opinião forte o mais cedo possível, ou então entrar numa corrida para logar 3 filmes por dia no Letterboxd e impressionar os colegas para mostrar que você vê mais filmes que todo mundo, vira uma verdadeira corrida para você demonstrar para todo mundo o nível do seu conhecimento de cinema. E de novo, eu me incluo nessa, eu já caí nessas armadilhas várias vezes. Só que depois de um tempo eu comecei a me sentir exausto com essa ansiedade.
E ainda assim, eu não percebia o quanto eu tinha perdido o hábito de rever filmes. Agora, veja bem, não é como se eu nunca revisse filme nenhum. Também não é assim, calma. Ainda tem duas circunstâncias principais em que eu faço isso hoje em dia. Uma delas é quando a minha namorada quer ver um filme que eu já vi e que eu gosto muito, a ponto de animar de ver de novo, para poder inclusive ver como vai ser a experiência dela com essa obra. Especialmente quando é para apresentar filmes que são muito importantes para mim. Durante a pandemia, por exemplo, a gente maratonou todos os filmes do Miyazaki, porque ela nunca tinha visto nenhum e eu já tinha visto todos. Então, para mim foi uma experiência extremamente especial eu compartilhar com a minha namorada esses filmes que marcaram tanto a minha vida, e ela adorou vários desses títulos. Agora, a outra circunstância em que eu ainda revejo filmes é pelo trabalho aqui com Entreplanos. Em especial para fazer o Cineclube Entreplanos. Todo mês, quando eu vou escolher qual filme a gente vai debater no novo Cineclube, eu escolho entre uma de duas rotas. A primeira delas é escolher um filme que está na minha lista, justamente para eu poder vê-lo pela primeira vez com um olhar muito atento, né, para poder fazer o Cineclube. Então, eu vou assistir fazendo muita análise, muitas anotações, fazendo muita pesquisa, preparando toda uma pauta. É chegar no filme pela primeira vez já na voadora. Ou a outra opção é pegar algum filme que eu sei que eu gosto muito, que é um filme aclamado e importante, mas que eu só vi uma vez e foi tanto tempo atrás que eu já esqueci de praticamente tudo. Então rever esses filmes é uma oportunidade de refrescar a memória e reencontrar essa obra com o olhar que eu tenho hoje em dia. Foi assim quando eu levei para o Cineclube Taxi Driver, Clube da Luta, Rashomon, O Silêncio dos Inocentes, entre vários outros. Ou seja, trabalhar falando sobre cinema primeiro me fez perder o hábito de rever filmes e depois quando eu retomo, é principalmente por causa do trabalho também. E por mais que isso seja melhor do que nada, ainda assim é uma experiência muito diferente de você rever aqueles filmes de forma espontânea, porque você quer estar de novo com essas obras de uma maneira mais descompromissada. E é essa prática que eu quero retomar. O de rever os filmes porque me deu vontade, simplesmente. Eu sinto falta de ter aquele filme que eu revejo uma vez por ano, ou aquela obra que eu revisito para sentir certas emoções novamente, para rever certos personagens. Eu também fico muito curioso para ver se alguns filmes que eu adorava quando eu era criança ou adolescente ainda se sustentam, se eu ainda acho eles bons hoje. Filmes como A Liga Extraordinária, que eu vi muitas vezes quando eu era menor, eu adorava, mas anos depois eu descobri que ele é tido por muitos como um péssimo filme. Ou então os títulos do Nicolas Cage, que eu amava, como Con Air, O Sacrifício ou Presságios. Sim, me dá uma certa apreensão a ideia de rever esses filmes e achar eles uma bosta agora. Mas é com certeza uma experiência muito válida e que eu ia aproveitar de qualquer jeito. O mesmo vale pro caso oposto, rever filmes que eu detestei quando eu era mais novo, mas quem sabe, com o olhar que eu tenho hoje, eu acabe apreciando muito mais. Por exemplo, no começo da adolescência eu vi a comédia Um Peixe Chamado Wanda, e eu lembro que eu odiei esse filme, eu achei chatíssimo, muito sem graça. Só que isso foi antes de eu virar fã dos humoristas do Monty Python. Então, anos depois, eu fiquei maluco quando eu descobri que Um Peixe Chamado Wanda foi co-roteirizado pelo John Cleese do Monty Python, que também atuou no longa ao lado de outro membro do grupo, o Michael Palin. Então esse aí é um que eu preciso rever com os olhos de hoje. É bem provável que eu consiga apreciar muito mais o longa agora que eu sou mais adulto e agora que eu sou fã de Monty Python. E para os filmes que eu sempre gostei e ponto, ainda assim é uma experiência muito válida, porque agora eu tenho um olhar mais estudado sobre cinema. Então agora eu consigo extrair perspectivas novas sobre esses filmes. Foi o que aconteceu com vários filmes que eu revi para fazer o Cineclube. Eu reparei pela primeira vez como Taxi Driver usa a repetição para criar um senso de sonho febril, ou como o Clube da Luta faz mais brincadeiras metalinguísticas do que eu imaginava, ou como eu não tinha reparado como Kurosawa dirige os atores de Rashomon para mudarem as performances de acordo com quem está contando cada flashback. Porque a verdade é essa, cada vez que a gente revê um filme, a experiência nunca é igual às vezes anteriores. É mais ou menos que nem aquela ideia de que você nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez você já é uma pessoa diferente e as águas do rio mudaram. Então é mais ou menos isso com os filmes que a gente revê. Cada vez que a gente revisita essas obras, a gente está fazendo isso com o olhar de uma pessoa que é um pouco diferente da pessoa que viu aquele filme na vez anterior. E isso faz os filmes que a gente conhece tão bem acabarem se transformando. É por isso que cada vez que eu revia o serviço de entregas da Kiki, eu me identificava com uma parte diferente da jornada dela. Ou então com O Senhor dos Anéis. Eu passei a adolescência inteira vendo a trilogia sem nunca ter lido os livros do Tolkien. Aí, alguns anos atrás, eu finalmente li os livros originais.
Então, quando eu revi os filmes depois dessa leitura, minha visão foi outra, percebendo muitas nuances e detalhes desse universo que eu nunca tinha reparado por não ter a referência dos livros. Ou então com os filmes do Monty Python, que agora eu aprecio em outro nível, porque eu já li as autobiografias de vários membros do grupo e eu sinto que eu conheço esses caras em outra camada de intimidade. Então agora que eu identifiquei como e por que eu desaprendi a rever filmes, é hora de eu me perguntar como eu faço para reaprender. Bom, se eu quero retomar essa prática como algo mais espontâneo e leve na minha relação com o cinema, eu acho que a melhor forma de fazer isso é desatrelando essa prática da ideia da produtividade. A primeira coisa que eu teria que abandonar é a ideia de que o tempo que eu dedico para rever filmes seria um tempo perdido que eu poderia otimizar para ver filmes que eu ainda não conheço. Sim, para o meu trabalho eu preciso ir descobrindo coisas novas constantemente, mas isso não significa que eu precise fazer isso o tempo todo. Tá tudo bem se eu só quiser relaxar e revisitar esses universos só porque bateu saudade. E a segunda coisa que eu preciso fazer para reacender essa paixão é rever filmes sem me pressionar a fazer conteúdo sobre eles depois. Sim, sempre vai ter aqueles filmes que eu vou rever para fazer o Cineclube Entre Planos e para fazer mais vídeos aqui para vocês. Mas eu também preciso ter uma seleção de filmes que eu vou rever só pelo prazer de revê-los e não porque eu vou fazer um conteúdo sobre aquilo depois. E talvez o melhor jeito de começar a colocar tudo isso em prática seja com a ideia do ritual. Sei lá, escolher algum filme de Natal para eu rever ele todo ano nessa mesma época. Ou quem sabe quando eu entrar de férias no final desse ano, retomar a tradição de rever a trilogia do Senhor dos Anéis. E outra coisa muito legal que eu posso fazer é ver quais filmes que eu vi pela primeira vez nos últimos anos me marcaram mais para eu escolher novos filmes de cabeceira. Porque eu também não quero passar o resto da vida revendo sempre os mesmos 4 ou 5 filmes. Parte da graça é, com o passar dos anos, você ir identificando novos favoritos para colocar na sua lista de filmes para rever e observar como eles vão ir te surpreendendo ao longo do tempo. Algo me diz que Era Uma Vez em Tóquio, A Paixão de Joana d'Arc, Memórias de Ontem e O Homem que Matou o Facínora são fortes candidatos a se tornarem novos filmes de cabeceira para mim. Pilgrim. Galera, eu sei que o vídeo de hoje está sendo um pouco mais pessoal, mas eu realmente acredito que vale a pena trazer essas reflexões aqui para o canal. Porque é provável que vários de vocês também desaprenderam a rever filmes ao longo dos últimos anos e nem perceberam. Sendo que esse não deveria ser um hábito perdido. No final das contas, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu sempre vou defender que fãs de cinema precisam constantemente ficar descobrindo coisas novas para expandirem os seus acervos, ver filmes de países, épocas, estilos diferentes, mas agora eu também acho que não vale tanto a pena deixar a balança pesar demais para esse lado. Especialmente nessa era da internet de hoje, em que a cada minuto dezenas de produções novas são lançadas e muitos acabam se sentindo pressionados a ver e comentar tudo. Se a gente pautar nossa relação com o cinema sempre por essa ansiedade constante, a gente pode acabar esquecendo como pode ser prazeroso rever filmes. Esquecer como isso pode nos trazer não só conforto, mas também experiências e perspectivas novas a cada revisão. Mas se eu quero incentivar vocês a ter esse tipo de mentalidade, seria bom eu também começar a colocar essas ideias em prática, né? Onde será que tá aquela minha fita do Bambi? E agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. Vocês também sentem que perderam esse hábito de rever filmes? Ou será que vocês são o oposto e passam mais tempo revendo as coisas que vocês já gostam ao invés de explorar coisas novas? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar a gente com valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos todo mês. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o já mencionado Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.